Ok, meus amigos, que bom estarmos de volta para exercitar, fazer mais exercícios e conseguir fixar essa teoria através de exercícios para que na hora de uma prova não tenhamos dúvida nenhuma. Vamos lá. Questão 66. Seja FG funções reais em reais, definido. A f de x é x mais 1. E a g de x é igual a 1 menos x2. Relativamente ao gráfico da função dada por f, g de f de x, é correto afirmar função composta. Então, veja, lei de formação da função f de x. A lei de formação dessa função é dado por x mais 1. A lei de formação da função g de x é dado por 1 menos x ao quadrado. O que eu preciso é a lei de formação da função g, certo? De f de x. Eu preciso da lei de formação dessa função. Vamos relembrar um pouquinho função composta. A lei de formação da função x diz: o que tiver no parênteses vai ser ele mais 1. O que diz a lei de formação da função g? O que tiver no parênteses é 1 menos ele ao quadrado. G de k, 1 menos k ao quadrado. G de p, 1 menos p ao quadrado. Então, g de f, 1 menos, f de x ao quadrado. É simples. G de x, né? 1 menos x ao quadrado. G de f, 1 menos f ao quadrado. Vamos agora substituir o valor. 1 menos. Quem é a função f? É x mais 1. Ou se você também quisesse, podia fazer assim. Isso fica ao critério do aluno. Eu poderia ter feito isso. Substituía x mais 1. Então, a lei de formação, 1 menos, g de x é 1 menos x ao quadrado. Então, 1 menos. Então, x mais 1 ao quadrado. Então, vamos lá. A função g de f de x, vamos trabalhar. Isso é igual a 1 menos. Desenvolvendo, quadrado primeiro, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Eliminando a presença dos parênteses. Então, a função g de f de x vai ficar 1 menos x2, menos 2x, menos 1. Como nós temos aqui a simetria, então nós vamos nos livrar, tá certo? Do nosso 1. Então, a função g de x, certo? A função g de f de x vai ficar como sendo menos x2 menos 2x. Nem imagine, tá certo? Essa é a função, certo? Menos x2 menos 2x. Nem imagine multiplicar por menos 1. Isso é quando você transforma numa equação. Pronto. É sobre essa função que ele quer analisar o gráfico dessa função. Então, essa função g de f de x tem a seguinte característica: menos x2 menos 2x. Vamos analisar esse gráfico, essa função. Primeiro passo, igualar a zero para saber quais são as raízes da função. Então, eu tenho menos x2 menos 2x igual a zero. Aqui, tudo bem, multiplicando por menos 1. Então, eu tenho x2 mais 2x igual a zero. Colocando x em evidência, x mais 2 igual a zero, tá certo? Aí eu tenho x igual a zero, ou x
mais 2 igual a 0. Então, eu tenho as raízes 0 e tenho menos 2. Então, essas são as raízes, 0 e menos 2. Então, sobre o gráfico da função, vamos ver aqui, ó. Agora, sobre o gráfico da função, 0 e menos 2. Beleza. Então, vamos agora o gráfico da função. Então, a função, ela tem essa característica. Então, isso aqui é o nosso x. Os valores encontrados, né? Os valores encontrados, menos 2 e 0. Então, menos 2 e 0. Menos 2 e 0. Então, o gráfico teria, pronto, que é o eixo dos y e o eixo do x. Vamos agora analisar gráfico, passo a passo. Vamos analisar, ó, eu tenho item A, analisar item B, item C, item D e item E. O item A diz assim: tangencia o eixo das abscissas. Para tangenciar o eixo das abscissas, implica delta igual a 0, x1 igual a x2. Não é verdade, x1 é diferente de x2, então essa está errada. Não intercepta o eixo das abscissas. Isso seria se o delta fosse negativo. Não existia x1 e x2 pertencente aos reais. Não existia raízes reais, que não é o caso. Nós temos duas raízes. Contém um ponto, menos 2 e 0. Isso tem que verificar. Na hora de uma prova, vá analisando as outras. Tem concavidade voltada para cima. Não é verdade. Concavidade voltada para cima, o A tinha que ser o quê? Positivo. E não é verdade. O A é negativo. Intercepta o eixo das ordenadas no ponto 0, menos 1. Eixo das ordenadas. O que é eixo das ordenadas? É o eixo dos y. Na realidade, corta o eixo dos y no ponto 0. Então, por exclusão, nós ficamos com o item C. Mas mesmo assim, vamos verificar se é verdade. Ele está dizendo, vamos calcular o G de F de menos 2. G de F de menos 2. Ora, se você observar, professor, isso aqui é menos 2 e quem? E 0. Então, automaticamente, se o x for menos 2, a função é quem? É 0. Então, verdade é o item C de casa. Então, o item correto é o C de casa. Ok? Então, C de casa. Contém, certo? O ponto C de casa, tá certo? Contém o ponto menos 2 e 0. Pronto, análise de gráfico interessante. Aqui eu tenho uma outra questão bem mais interessante. Questão de número 67, que diz assim: chama-se lucro associado à produção e venda de um certo produto. A diferença, lembra, o lucro é a diferença entre a receita referente à sua venda e o custo de sua produção. Para determinado produto, tá certo? Uma empresa associa o custo e a receita à quantidade produzida aqui pelas equações. Então, a receita, a equação da receita e a equação do custo, onde
esse Q, que é a quantidade produzida, está entre 0 e 40. É correto afirmar. Então, vamos analisar, tá certo? O lucro e depois verificar qual é o item que nós devemos marcar como correto. Então, vamos passo a passo. Então, ó, a receita é dado por 8Q menos 1/5 de Q ao quadrado, que é a quantidade. O custo é dado por 12 mais 8/5 de Q. Essa quantidade está entre 0 e 40. Aqui é onde vem o vilão. Lucro. Então, lucro. Então, nosso lucro. Ele diz que o lucro é a receita menos o custo. É como vulgarmente, a receita é o apurado, né? O lucro é a receita menos o que você gastou, que é o custo. Portanto, isso representa para nós o lucro. Então, vamos determinar essa equação. Então, o nosso, certo? Então, o nosso lucro vai ser, quem é a receita? 8Q2, 8Q, menos 1/5 de Q2. Isso aqui é a receita, menos o custo, 12, mais 8/5 de Q. Eliminando os parênteses, 8Q menos 1/5 de Q2 menos 12 menos 8/5 de Q. Eu sempre digo, o perigoso numa questão dessa é o aluno tirar o MMC e abandonar. Então, você agrupa. Então, vamos tentar agrupar. Ó, menos 1/5 de Q2 mais 8Q menos 8/5 de Q menos 12. Então, a única coisa que nós vamos agrupar, certo? A única coisa que nós vamos agrupar é isso aqui. Então, vamos reduzir ao mesmo denominador comum. Então, aí o que é que nós temos? Nós temos o lucro menos 1/5 de Q2. Se nós reduzirmos, então vai dar 40Q menos 8. Então, dá mais 30, tá certo? 32/5 de Q menos 12. Pronto, meus amigos. Está aqui a nossa equação do lucro, certo? Nossa equação do lucro. Olha, é comum o aluno tirar o mínimo de comum de todo mundo e abandonar. Aí onde você perde a questão. Então, vamos analisar, certo? Essa questão. Vamos analisar essa função. Então, ó, função lucro, tá certo? É igual a menos 1/5 de Q2, 1/5 de Q2, certo?
mais 32 quintos, certo? De quê? Menos 12. Então, para analisar, então vamos para o delta. Certo? Delta, b ao quadrado, 32 quintos ao quadrado, menos 4a, menos 1 quinto, vezes c, que é menos 12. Então, nós temos que o delta é igual a 1024 sobre 25. Aqui vai dar menos, ó, menos como dá mais, dá menos 48 quintos, certo? Menos 48 quintos. Se eu reduzir ao mesmo denominador comum, eu tenho 25, 1024, menos 25. 5 vezes 8, 40, vai 4, 20, 240. Então, dá 784, né? 1024 menos 240, dividido por 25. Mas lembrando que eu vou precisar do raiz do delta. Então, eu vou ter 784 dividido por 25. Aí eu vou extrair a raiz do numerador, 784, e vou extrair a raiz do denominador, que isso dá exatamente 28, raiz de 25 é 5. Agora vamos para as raízes. Então, o x, que no caso é o t, nós estamos acostumados a usar x, então, ó, o t é igual a menos b, menos 32 quintos, mais ou menos a raiz de 28 quintos, dividido por 2a. Então, a, certo, é menos 1 quinto. Ora, todo mundo está com 1 quinto, então eu posso me livrar. Aí vamos ficar com menos 32, mais ou menos 28, dividido por menos 2. Então, dois valores de t nós vamos ter. Menos 32 mais 28 sobre menos 2. O outro valor, menos 32 menos 28 sobre menos 2. Então, nós ficamos, ora, aqui nós vamos ter menos 4, né? Menos 4 sobre 2. Então, eu fico com 2. O outro valor, então, o outro valor vai ser menos 60 sobre menos 2. Menos 60 sobre menos 2, que dá igual a 30. Pronto, tem os dois valores de t, 2 e 30. Então, vamos ver o que nós temos 2 e 30. Então, a minha função lucro é menos 1/2 de T2, 1/5 de T2, menos 1/5, ó, menos 1/5 de T2, mais 32 quintos de T, menos 12. Ó, o gráfico dessa função, ó, característica dele. Então, vamos lá, característica. Isso aqui, ó. Certo? Qual é a característica? Corta no menos 12. Quando corta no menos 12. E tem a seguinte raiz, 2 e 30. Ó, as raízes, 2 e 30. Então,
você tem um gráfico nessa solução, nesse formato. Então, eu tenho aqui, ó, 2 e 30. Então, isso aqui é o tempo, T, isso aqui é o lucro. Só que, tá certo? Então, nós temos, pronto. Então, nós temos a função, eu falei T, mas é Q, tá certo? Então, lembre, isso aqui é só para não deixar. T, então, isso aqui é quantidade, não é tempo não. Quantidade. Então, isso aqui é nosso Q. Então, Q, só para ficar bem claro, ó, unidade é Q. Então, isso aqui é o nosso Q. Então, pronto. Então, o nosso Q e aqui é o nosso lucro. Então, vamos ver aqui o que é que o nosso amigo está falando. Ó, menos 12. Então, menos 12 fica aqui. Menos 12. Raízes 2 e 30. Ora, se eu quero saber a média, é só somar 30 mais 2, 32. A metade, 16. Então, aqui. Vamos ver agora o que ele fala sobre item por item. Item A, item B, item C, item D, item E. Então, o que ele fala? Item por item. O item A, o lucro máximo ocorre quando Q é igual a 16. É verdade, Q é igual a 16. Mas ele diz que é igual a 39 e 20. Ah, meu amigo, aí eu tenho que verificar. Está correto a primeira parte, 16. Mas será que é igual a 39 e 20? Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer umas continhas. Então, vamos ver aqui. Olha, se eu colocar T igual a 16, ó, se eu colocar T igual a 16, vamos ver aqui. L, 16. Menos 1/5, certo? Tá certo? Então, 1/5. Quinto vezes 16 ao quadrado. 16 ao quadrado. Mais 32 quinto vezes 16 menos 12. Vamos ver quanto é que dá isso aqui. Ora, nós poderíamos também usar esse artifício, ou também podia trabalhar com quem? Com o delta, que o y do vértice, então, ó, eu poderia, então vamos abrir mais um pouquinho aqui, tá certo? Para não fazer tantas contas, eu tinha, ó, eu tenho 1/5 menos 1/5 de Q2, mais 32 quintos de T, de Q, só falo em T agora, né? De Q, menos 12, ok? Então, eu tenho que o delta, ó, nós temos o delta, nós já encontramos o delta, que é 28, ó, o delta, 784 sobre 25. 784 sobre 25. Então, do vértice menos delta sobre 4A, certo? Então, eu tenho que L máximo, lucro máximo, menos delta 784 sobre 25 sobre 4A, que é menos 1/5. Então, o que eu tenho? Menos com menos dá mais, 784 sobre 25, vezes o inverso, 4/5, então fica 5/4. Simplifica um pouco, que dá 1, e aqui dá 5.
Então, eu vou ter 784 dividido por 20. Ora, 784, se eu dividir por 20, tá certo? Se eu dividir por 20, então nós vamos ter exatamente, certo? Vamos ter exatamente 39 e 20. Se nós voltarmos para a questão, o item A, ele diz, ele quer, né, lembrando, deixa eu só reforçar aqui, olha o que ele quer, certo? Nessa questão, certo? Vamos voltar aqui à questão, ó. Questão longa. É incorreto. Então, ele está querendo que é errado. Tem cuidado com isso. Então, na realidade, essa está correta. Porque isso aqui dá 39 e 20. Então, fazendo de duas maneiras, 39 e 20. Então, essa está correta. Não era o que ele queria. Certo? Outra passagem. Tá certo? Faz a conta aqui ou lá. Outra passagem. Para que? Ó, para que entre 20 e 30? Ó, para que entre 20 e 30? Então, o nosso que, ó, entre 20 deve estar por aqui. Entre 20 e 30. Então, só imaginação. Para que entre 20 e 30 o lucro é negativo. O que acontece com o gráfico? Ele está acima de x. Então, o lucro é positivo. Então, essa está errada. O lucro é nulo para Q igual a 2 a 30. É verdade. É nulo para 2 e 30. O lucro é crescente para entre 3 e 12. 3 e 12. O que acontece aqui? A função está crescendo. Então, é verdade. O lucro é decrescente para Q igual a 18. Q mal 18, ó. Passou 16, ela vai o quê? Diminuindo. Então, é verdade. Então, o item correto dessa questão é B de bola. Tá certo? O lucro é negativo. Então, a incorreta, lembre, eu estou atrás da incorreta. Então, B de bola é a resposta correta. Resposta correta, que era o item que estava errado. Ok? Então, meus amigos, é isso que nós queremos. A questão envolve fração. É trabalhosa? É. Mas o nosso objetivo é exercitar, é você encontrar situações diversas. E a gente não pode só passar para você as questões fáceis. Exercite. Vai fazer grande diferença. Ok?